Ontem, informações muito desencontradas, né, com relação às buscas pelo indigenista brasileiro Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips. Pois bem, a Polícia Federal prevê concluir até o fim desta semana a perícia no material que foi encontrado na Amazônia durante as buscas pelos dois desaparecidos. Quem traz a atualização para a gente nessa manhã, direto de Manaus, é o Arthur Coelho. O que você tem de atualização, Arthur? Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila Megali. Exatamente. As buscas por Dom Phillips e Bruno Pereira seguem hoje pelo 10º dia. As equipes de buscas estão concentradas no rio Itacoaí, na região do Vale do Javari, na zona oeste do estado na região oeste do estado do Amazonas, ali próximo do Peru. Ontem a Polícia Federal negou que corpos teriam sido encontrados na área de buscas pelo jornalista e também pelo indigenista. Até o momento, apenas os pertences dos desaparecidos foram achados pela PF. Em solidariedade às famílias de Dom Phillips e Bruno Pereira, dezenas de indígenas começaram com uma manifestação apoiando as lideranças que estão à frente da Unijava, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Segundo os próprios indígenas, a região tem sido alvo constante de ataques de madeireiros, de garimpo ilegal e também de narcotraficantes. O enviado especial da Band, Ian Boechat, refez os passos do indigenista e também do jornalista no Vale do Javari. No dia 4 de julho, por exemplo, os dois dormiram em redes numa cabana às margens do rio Itacari e no dia seguinte seguiram para Atalaia do Norte e nunca mais chegaram. Navegaram por mais de 1 hora pelo rio Itacoaí até chegarem a essa comunidade ribeirinha. Foi aqui, em São Rafael, que deveriam encontrar um homem conhecido como Churrasco. O encontro havia sido marcado para o sábado. Por lá, encontramos a filha de Churrasco. Ela contou que a dupla só apareceu no domingo. Ele só mandou dizer que ele ia vir conversar com o papai, fazer uma reunião só aqui na comunidade. O que a senhora acha disso tudo que aconteceu? Eu não sei, não tenho nada a dizer disso não, né? Alguns moradores de São Rafael ainda viram Bruno e Dom descerem o rio antes de desaparecer. Só conversar com o Jane, mas não subiram não, né? Aí ele foi embora, virou lá, ali. Dali ninguém sabe, né? Ninguém dá pra ver mais. Depois, os dois seguiram para outra comunidade, a de São Gabriel, onde vive o homem conhecido como Pelado, suspeito de envolvimento na morte do jornalista e também do indigenista. Lá, o irmão de Amarildo da Costa, Eli Clay, disse não acreditar no envolvimento dele no crime. Não, meu irmão, ele não foi pego com nada, assim. Eu acho que isso aí é querendo culpar ele de algo que ele não fez. Pouca gente acredita que os dois estejam vivos, mas continuam ajudando nas buscas, como o colega Orlando Passuelo. A gente já não acreditava em encontrar o nosso colega com vida, né? Então a gente estava buscando esse tipo de coisa, a gente encontrar, materializar mais para ser utilizado, né, contra os criminosos, né, que fizeram essa barbárie. E até o fim desta semana vai sair o resultado da perícia das amostras de sangue do material orgânico pertencente a humanos que foi coletada na área onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram. Obrigada, Arthur, pelas informações. Bom, a gente também, as esperanças, as expectativas por encontrar essa dupla com vida, elas vão diminuindo a cada dia e o tempo está passando. E as respostas, elas começam a chegar, mas a gente ainda não tem um cenário exatamente desenhado, exatamente delimitado sobre o que aconteceu. Não dá para dizer... Eles são desaparecidos, né? A gente torce para que eles sejam encontrados com vida, mas a cada dia que passa, a cada hora que passa, essa hipótese fica mais fraca, né? E diante das evidências agora a gente começa a entender como é que a Polícia Federal está desenhando tudo isso também, né? Está ouvindo as pessoas que assistiram ao deslocamento dessa dupla, né, pelo rio, sabem qual foi o trajeto que eles fizeram e aí, a partir daí, essas buscas são realizadas. Agora, claro que esse caso ganhou repercussão nacional. O Senado, inclusive, criou uma comissão para acompanhar esse caso dos desaparecidos no Vale do Javari. A gente tem mais informações agora chegando de Brasília. Fala, Natália Pazzi.
O Senado Federal aprova a criação de uma comissão externa para apurar o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. A comissão deve durar cerca de 2 meses e será formada por 9 senadores das comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e de Direitos Humanos do Senado, que irão até o Vale do Javari, no Amazonas. O requerimento para a criação foi apresentado pelo senador Randolph Rodrigues. Ele afirmou que a comissão, além de investigar o desaparecimento, também deve apurar o aumento da criminalidade na Amazônia. E a atuação, desculpa, Carla, diga. Não, a atuação inclusive do crime organizado, né? Que avança por essa região de maneira exponencial. Isso também é investigado pela própria Polícia Federal. A gente já, como a gente estava dizendo, é o 10º dia de buscas já, né, Carla? 10º dia de buscas já realizadas pela Polícia Federal. As buscas permanecem nessa região e daqui a pouquinho, não só nossa reportagem da Band News FM em Manaus, com o Arthur Coelho, toda a nossa equipe, mas também o Ian Boixá, enviado especial da Band no Amazonas, que tem acompanhado de perto, em loco, essas buscas. Todo mundo volta com atualizações, novidades a respeito desse caso. Só para passar régua aqui no Guardian, o destaque de capa hoje é a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que os indícios levam a crer que alguma maldade foi feita com eles, já que foram encontradas vísceras humanas boiando no rio, fecha aspas, foi o que disse o presidente. O Guardian traduz maldade como something wicked, seria alguma coisa feia, alguma coisa suja. E no norte do país, indígenas do Javari realizaram ontem em Atalaia do Norte um protesto para manifestar solidariedade às famílias e cobrar mais empenho das autoridades nas buscas, e servidores da FUNAI anunciaram uma greve. Em frente, a cidade de São Paulo, como a gente já havia falado, amanheceu com pontos e estações de trem e metrô lotados por causa de uma paralisação de motoristas e cobradores de ônibus. Uma decisão da Justiça, que está sendo descumprida, previa a circulação de 80% da frota nos horários de pico. Durante a manhã, entenda-se como das 6 até as 9 horas da manhã. Mais informações ao vivo com Renan Suquevicius. Bom dia, Renan. Oi, Megali, bom dia a você, a todos que nos acompanham na Band News FM. 1.300.000 paulistanos afetados por essa paralisação parcial dos ônibus aqui na cidade de São Paulo. As linhas pequenas, os ônibus que saem dos bairros e vêm para terminais grandes, como esse que eu falo agora, Terminal Santo Amaro, na zona sul da cidade de São Paulo, esses ônibus estão funcionando. Mas os ônibus maiores, os articulados, linhas que saem dos bairros e vão para o centro da cidade, fazem o trajeto entre regiões, norte, sul, leste, oeste, esses ônibus não estão circulando. Por isso, muita gente até que chega aqui, consegue chegar a esse terminal, mas acaba voltando para casa porque não consegue se deslocar. O paulistano já vinha acompanhando essas discussões, essa possibilidade de greve há alguns dias, por isso muitas pessoas tentaram se preparar de algum jeito. Muita gente acordou mais cedo, outras pessoas fizeram trajetos a pé e muita gente acabou chegando atrasada nos compromissos ou precisando desmarcar compromissos nessa terça-feira. Pontos lotados, lotações cheias, não dá para entrar, e passando nos pontos direto, porque não tem condições, nem sinal de ônibus. Tem ônibus circulando, mas das empresas da cooperativa, né? Que foi como eu consegui chegar aqui. Então, dei uma sofrida, né? Acordei 3h30 da manhã, que não é tão perto, 3,5 km da minha casa até lá, para pegar o metrô. Já estava super lotado. Geralmente eu pego umas 4h15 da minha casa, né? Vou descansar e tentar vir à tarde pro trabalho, né? Eu pego às 18 hoje. Aí vou até amanhã às 6 da manhã de novo. Cheguei aqui, eram às 6h30. Precisa ir pra onde? Lá pra Vila Olímpia. Não consigo, não tem ônibus. Vai ter que voltar agora? Tem que voltar. Você trabalha com o quê? Sou doméstica. Os patrões foram compreensivos? Não, ainda não, que eu não mandei nem mensagem. Vou mandar foto pra poder, né? Justificar, né? Isso, dar uma justificativa. E a gente, às vezes, né, fica nessa, ai, que frio, que preguiça de ir pra cá. A pessoa que tem comprometimento de fato com o que faz com as pessoas, com quem trabalha, não dá desculpa pra não ir trabalhar. Primeiro tenta, né? Que bonito, né? De ouvir isso, Renan, e que sofrido, né? Que sofrida a vida dessas pessoas que dependem do transporte público. Pois é, e uma coisa até curiosa, Carla, as pessoas querem falar com a nossa reportagem, querem fazer foto para comprovar, para mostrar para as pessoas que estão ali esperando, patrão, empregado, chefia, né? Olha, de fato está acontecendo, tem um problema, tem equipe de reportagem por aqui, os ônibus não estão circulando.
pessoas estão tentando justificar aí a ausência ou um atraso nesse dia que está bem difícil. Como eu disse, alguns passageiros até conseguem se locomover em alguns trechos da cidade, mas não conseguem fazer o restante do percurso. Então muita gente está até desistindo. Chega aqui, mas acaba voltando para casa. Eu cheguei por volta de 5 da manhã nesse terminal e a sensação que eu tenho é que ele estava um pouquinho mais lotado, perto de 5, 5 e meia. Agora, já depois das 7, a sensação é de que o movimento está diminuindo por aqui. Pelo amor de Deus, né? Quem é empregador, vamos ter um pouquinho de empatia, de compreensão pela situação que a cidade está vivendo. Informação importante para quem está em São Paulo agora nos ouvindo no carro: as faixas e corredores de ônibus acabam de ser liberados pela prefeitura. Faixas e corredores, acho que o nome é autoexplicativo, né? São locais em que os carros não podem circular. A partir de agora, podem. Então, se você está vendo aquela faixa vazia, em geral o pessoal em São Paulo respeita bastante a faixa de ônibus, vai que é sua, Tafarel, hoje está liberado. E o rodízio municipal de veículos, que é aquele que determina que alguns carros podem ou não circular em determinados dias, também está suspenso. Suspenso hoje e amanhã, véspera de feriado prolongado. Até daqui a pouco, Renan. Até mais. Bom, e o esforço concentrado não é que deu certo, gente? Ah lá, só o Megali acreditava nessa. Aprovado pelo Senado... Quando eles querem, cara. Não tem nenhum vagabundo lá, né? não. Quando eles querem, quando interessa a eles, os caras estão dispostos a trabalhar bastante, até de segunda-feira. Olha que loucura. Até de segunda-feira. Pois bem, foi numa segunda-feira, acredite, que foi aprovado pelo Senado o projeto que limita a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. E aí esse projeto agora volta a ser votado na Câmara. Mas aí só na semana que vem, né, Márcio Rocha? A Câmara dos Deputados ainda precisa analisar novamente o texto do projeto que estabelece o limite para a cobrança do ICMS dos combustíveis, que foi aprovado pelo plenário do Senado antes da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Além dos combustíveis, a proposta determina que energia, transportes coletivos, gás natural e comunicações sejam classificados como bens essenciais e indispensáveis, e com isso as alíquotas não podem passar de 17% na cobrança do tributo. Por causa dessa limitação, os governadores criticaram bastante essa proposta, já que o ICMS é uma das principais fontes de arrecadação dos estados, que são obrigados a repassar 25% desse total aos municípios. Como resposta, o senador Fernando Bezerra Coelho, relator do texto, confirmou que os estados que tiverem perdas superiores a 5% na arrecadação vão poder abater dívidas com a União, e os estados que não tiverem débitos podem receber no ano que vem uma compensação em dinheiro. A perda que os governadores alegam é de mais de 100 bilhões de reais, mas Fernando Bezerra Coelho afirmou que é hora dos estados contribuírem. É sim insuportável. Os estados poderão comportar e dar a sua contribuição para que a gente possa reduzir o preço dos combustíveis. A expectativa é que, com essa proposta, a redução no diesel seja de 76 centavos por litro e R$ 1,65 por litro de gasolina. Essa é a expectativa, né? 76 centavos no litro do diesel, 1,65 no litro da gasolina. Porém, quem estuda e se debruça sobre esse assunto, economistas com quem a gente tem conversado, é o seguinte: a gente vai realmente sentir isso na bomba? Vai mesmo? Porque a gente já falou aqui, o preço do litro da gasolina está represado. A Petrobras não aumenta esse litro já há mais de 70 dias, né? Formalmente, oficialmente. Então haverá um reajuste aí nos próximos dias no litro da gasolina. Haverá uma compensação, ou seja, a gente não vai sentir efeito nenhum no final das contas, até aprovar esse projeto, finalmente, conta, de acordo com o mercado internacional, é de que o litro da gasolina, se estivéssemos equiparados ao mercado internacional, e essa é a política de preços, aliás, parêntese, a Petrobras, no fim das contas, né, ao fim e ao cabo, está fazendo aquilo que o Bolsonaro pediu para que ela fizesse. Segurasse os preços. Né? Por um motivo ou por outro, é isso que a empresa está fazendo. Mas em algum momento não vai mais dar. Né? Porque o Brasil passa a não ter mais competitividade lá fora, se os preços forem segurados até além do limite. Mas a estimativa é que, em relação ao mercado internacional, o preço da gasolina está 90 centavos atrás. Tá? Então, aprovado esse projeto, os seus efeitos seriam imediatamente liquidados pela política de preços atual da empresa. É um problema, é um pepino que inclusive pode causar uma quebradeira geral nos estados, uma renúncia fiscal que pode provocar um prejuízo na casa das centenas não, mas de mais de 100 bilhões de reais, não é brincadeira. Jair Bolsonaro fala em dobrar o vale alimentação dos servidores para compensar o não reajuste salarial deste ano. Ontem o presidente voltou a falar que não haverá aumentos nesse ano de 2022 para o funcionalismo público.
A ideia minha é dar pelo menos 5% para servidor, cortando de ministérios, que daria 7 bi, com 9,16, para os ministérios para o trabalho. Então, lamentavelmente... Martelo batido, então, presidente? Lamentavelmente, não tem reajuste para servidor. Não tem nem esse 5%, nem nada. A promessa havia sido feita em abril, foi reafirmada, mas aí... há uns 20 dias mais ou menos, Bolsonaro disse que não seria possível conceder esse reajuste linear. Depois Paulo Guedes, ministro da Economia, reafirmou e agora está batido o martelo, não vai ter esse reajuste. Bom, e o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a se reunir hoje para definir a nova taxa básica de juros. A decisão sai amanhã. A expectativa era de que a Selic fosse elevada em 0,5 ponto percentual, passando de 12,75% para 13,25% ao ano, mas que na ata o Banco Central informasse que essa política de aumentos estaria chegando ao fim. A expectativa era essa. Só que aí veio a inflação dos Estados Unidos, um número muito acima do esperado, e aí a expectativa de redução dos juros lá nos Estados Unidos, lá pelo Federal Reserve, fez com que os mercados emergentes e até a própria Bolsa de Nova York entrassem em modo piriri. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,7%, atingiu o menor nível em 5 meses. Dólar subiu 2,4%, encerrou o dia cotado a R$ 5,11, o maior valor em um mês. E está todo mundo de olho no Federal Reserve. Por quê? Porque se os Estados Unidos aumentam os juros, os investidores tiram dinheiro daqui e colocam lá, né? Que, embora o retorno seja muito menor, a segurança é muito maior. E nesse momento a segurança é muito importante. Para o economista Roberto Luiz Troster, o governo poderia usar o câmbio para tentar conter a inflação. Na avaliação dele, a alta da Selic não deve ser a última. Eu sou dos que acham que dado que ele não quer usar outros instrumentos, dado que o governo não quer ter um aperto fiscal, o razoável, o esperado do Banco Central é que ele diga que ele vai ter mais altas na taxa de juros. É ruim, nós estamos andando para trás, nós estamos vivendo problemas que já deviam fazer parte da nossa história econômica e estão virando um pesadelo para todo mundo, né? Menos crescimento, mais desemprego. Outros destaques do dia. Com o aumento de casos da Covid-19, Belo Horizonte retoma o uso de máscaras em locais fechados. Destaque de Tayane Ribeiro. A partir de hoje, o uso de máscaras volta a ser obrigatório em locais fechados de Belo Horizonte. A determinação foi anunciada ontem pela secretária municipal de saúde, Cláudia Navarro, que apontou o aumento no número de crianças com problemas respiratórios como motivo para o retorno. Inicialmente, a medida será válida até 31 de julho, com possibilidade de prorrogação. Em lugares abertos, como estádios de futebol e feiras, as máscaras não serão obrigatórias, mas a prefeitura recomenda a utilização. Bem, a média móvel de casos da Covid-19 se mantém em alta no Brasil. Ficou em 44 mil nos últimos 7 dias, o que representa um aumento de quase 70% em relação a 2 semanas atrás. Desde o início da pandemia, são quase 31 milhões e meio de infectados pela doença. A média móvel de mortes, por sua vez, chegou a 161, a maior desde o dia 7 de abril. A gente costuma trazer a percepção, percepção dos ouvintes também com relação ao número de contaminados, né? Eu vou trazer números. Agora números que fazem parte do dia a dia do pessoal da produção aqui da Band. Ontem a gente foi gravar o 1001 Perguntas, né? Programa que vai ao ar agora toda sexta-feira, a partir das 10h30 da noite. É semanal, toda sexta, tá? Com o Zeca Camargo. São 3 duplas disputando normalmente, então 6 pessoas. Das 6, todo mundo é testado, né? No programa, os apresentadores, o pessoal da produção, quem participa. Das 6 pessoas que participariam, 3 testaram positivo. Papagaio? 3 testaram positivo. Caramba! E aí, como é que a gente fez? 2 formavam uma dupla, então a dupla foi substituída, e a terceira fazia parte da outra dupla vencedora. Ixi. A gente teve que substituir essa pessoa. Veio alguém ali, né? Caiu de paraquedas, coitada, você imagina, né? Uma outra participante. Eu adoraria cair de paraquedas. Não é? Numa dessas? Gostoso. Jogo de pergunta e resposta é bacana. E se você leva a dupla pro buraco? Nossa. A culpa, né? Então, numa situação dessa, né? Caramba. Não, mas você sempre tem aquela resposta de, cara, eu só tô aqui apagando o incêndio, vocês que me chamaram e tal, nem queria estar aqui. Mas você vê, né?
Agora vai fazer parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, e isso ter que adaptar a situação, porque as pessoas estão testando e o número está subindo ainda, né? Então vamos prestar atenção. Ponto positivo, dessas pessoas que tiveram os testes, né, acusando ali a presença do coronavírus, os sintomas eram zero, nulos. Ninguém estava sentindo nada, tossindo. Quer dizer, isso é bom no sentido de o quadro de saúde geral é muito melhor. Índice de internações e mortes vai ser muito menor. Mas, ao mesmo tempo, a coisa fica mascarada, né? E aí a pessoa que não sabe com o vírus acaba carregando mais pra frente. Por isso, o uso das máscaras é tão importante ainda, né? Exato. O presidente do TSE, em resposta ao Ministério da Defesa, defende o diálogo sobre as eleições de outubro. Adriano Oliveira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral defende o diálogo com os militares como forma de fortalecer a democracia no país e garante que das 15 propostas apresentadas pelas Forças Armadas para a votação deste ano, 6 foram totalmente acolhidas e 4 parcialmente. Segundo Edson Fachin, apenas uma sugestão foi negada e outras 4 ficarão para futuros pleitos. Foi uma resposta técnica do Ministério à cobrança pública feita na última sexta-feira pelo titular da Defesa. Paulo Sérgio Nogueira disse que não interessa concluir o processo eleitoral sob a desconfiança da população. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o atual presidente do TSE, Edson Fachin. Eu tenho que acreditar nele? Ele é um petista, ele é um lulista, ele deve favores ao Lula. Em evento nesta segunda-feira, o presidente do TSE rebateu Bolsonaro. O chefe do executivo disse no último domingo que o tribunal não aceitou uma proposta das Forças Armadas para a contagem simultânea de votos e esclareceu que contagem simultânea dos votos já existe com os boletins de urna. Com o devido respeito, há um erro nessa informação. Quem questiona demonstra apenas ou motivação política ou desconhecimento técnico do assunto. Recuperado da Covid, o ex-presidente Lula deve retomar a agenda de campanha a partir de amanhã. Pela internet, ele afirmou que o Brasil precisa de paz e boas relações internacionais para voltar a crescer. Tem que ser o país da concórdia e não da discórdia. Esse país tem que viver bem com a América do Sul, tem que viver bem com a América Latina, tem que viver bem com a África, com a Europa, com os Estados Unidos, com a China. Em terceiro lugar nas pesquisas, Ciro Gomes, do PDT, concedeu uma entrevista ao G1 e propôs o fim da reeleição, a aprovação de reformas em 6 meses e a criação de uma renda mínima para combater a fome. No PSDB, João Dória anunciou que não disputará as eleições neste ano e vai voltar à iniciativa privada. Segundo ele, sair do partido não está nos planos, mesmo tendo sido pressionado a desistir da candidatura ao Palácio do Planalto. Não vou sair do Brasil, não vou mudar do Brasil, voltando para o setor privado de onde vim. Continuo no PSDB, não me desfiliei e não vou me desfiliar do PSDB. As razões que me filiaram ao PSDB no ano 2000 são as mesmas que me mantêm no PSDB no ano de 2022. A convicção de que a cidadania se faz também pelo ato da sua decisão partidária, sua decisão e as suas convicções, independentemente de ideologias. Ainda entre os tucanos, Eduardo Leite anunciou a pré-candidatura. Olha que loucura, o Eduardo Leite ele não vai se candidatar à reeleição, porque ele não é governador. Ele deixou o cargo, ele vai se candidatar à eleição do governo do Rio Grande do Sul. Gilberto Echauri. 74 dias depois de renunciar ao cargo de governador do Rio Grande do Sul para tentar o Palácio do Planalto, Eduardo Leite, do PSDB, lançou ontem sua pré-candidatura ao governo gaúcho. Leite havia afirmado desde antes do último pleito que era contrário à reeleição. Agora o PSDB aguarda a confirmação do apoio do MDB do Rio Grande do Sul à candidatura, que é uma das questões fundamentais impostas pelos tucanos para apoiar a senadora Simone Tebet na disputa pela presidência. Sobre tentar a reeleição, mesmo tendo se manifestado contrário anteriormente, Leite disse que passou a ouvir outras opiniões, além da própria. Então a reeleição passa a ser amadurecida por mim desde que eu comecei a ser provocado, ouvindo outras vozes que não apenas a minha. Poderia ter uma ideia fixa, com a minha posição apenas, que muda a partir das vozes que eu passei a escutar. Destaque agora chegando do Rio de Janeiro. Em audiência, o ex-vereador Jairinho nega envolvimento na morte do menino Henri e questiona laudo da perícia. Fala aí, Andresa Buzani.
O Ministério Público do Rio, os advogados de Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, e o assistente de acusação e pai do menino, Leniel, têm até a semana que vem para se manifestar sobre os pedidos da defesa do ex-vereador do Rio, Jairinho, feitos durante interrogatório no Tribunal de Justiça. Os advogados querem que a juíza Elizabeth Machado Louro determine à Polícia Civil a apreensão de alguns materiais para análise no processo antes de definir se o ex-padrasto de Henri, Monique, vão à júri popular. Que seja efetivamente cumprida a busca e apreensão do segundo raio-x de Henri Borel do mesmo hospital. Requer ainda a oitiva do radiologista responsável pelo raio-x, requer que seja determinada a realização de reprodução simulada dentro do Hospital Bardo. A audiência desta segunda-feira durou mais de 7 horas e foi marcada por diversas discussões. Somente Jairinho foi ouvido. Ele e Monique respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura, fraude processual, falsidade ideológica e coação de testemunhas. Ainda no Rio, um pintor dá detalhes do assassinato de uma idosa e uma diarista na Zona Sul. Cristiano Pinho tem os detalhes. Vai passar por audiência de custódia hoje à tarde William Oliveira Fonseca, acusado de assassinar uma idosa e uma diarista no Flamengo, na Zona Sul. As vítimas foram degoladas no apartamento, que foi incendiado pelo criminoso na tentativa de destruir provas. A Polícia Civil afirma que o depoimento dele apresenta divergências em relação ao de seu comparsa. William afirmou que a ordem para assassinar as mulheres partiu de Jonathan Correia da Silva, também preso pelo crime. Jonathan, por sua vez, afirma que os assassinatos foram uma decisão isolada de William. Apesar disso, os dois vão responder por latrocínio, o roubo seguido de morte, extorsão e incêndio. As investigações até aqui apontaram que as vítimas foram mortas durante o roubo articulado por Jonathan, que conseguiu sacar R$15 mil em cheques da dona do imóvel para pagar uma dívida com um agiota. Em São Paulo, uma criança de 11 anos, um menino que acumula 15 passagens pela polícia, voltou a ser apreendido. Ele foi flagrado dessa vez com outros 2 menores furtando bicicletas de um condomínio no ABC Paulista. O garotinho confessou o furto, só que ele não pode cumprir medidas socioeducativas porque isso só é permitido a partir dos 12 anos. As famílias não foram encontradas e todos acabaram encaminhados ao Conselho Tutelar para providências. Agora, nos Estados Unidos, a justiça americana condena a autora de Como Matar Seu Marido. Ela foi condenada à prisão perpétua por ter assassinado o próprio companheiro. Colocando em prática que isso, o que gente? ensina. Fala aí, o Arthur Queiroz. Nancy Crampton Murphy, de 71 anos de idade, pode optar pela liberdade condicional em 25 anos. A Justiça do Estado americano de Oregon determinou a prisão perpétua por considerar que ela foi responsável pelo assassinato do próprio marido em junho de 2018. O julgamento durou 1 mês. Segundo a investigação, ela cometeu o crime para receber milhares de dólares em seguros de vida. A arma usada no assassinato foi comprada na internet, mas não foi encontrada pela polícia. Nancy Crampton Murphy é autora de obras como, em tradução livre, Como Matar Seu Marido, O Marido Errado e O Amante Errado. Gente do céu. Né? Que é todos os indícios de que ela tem 71 anos e daqui 25 anos ela pode optar pela liberdade condicional. Quer dizer, perpétua. E 25 anos não tem saída por bom comportamento. Um abraço, vai cumprir os 25 anos, ou seja, vai morrer na cadeia. Impressionante que o marido continuasse lá, né? Que ela continuasse tendo um marido, depois de escrever um livro com esses 3 títulos aí. Escuta, mas ela escreveu depois, não é? Pelo que eu entendi, sim. Não, ela escreveu o livro e depois cometeu o assassinato, gente. Né? Ela colocou... A ficção acabou se tornando realidade. Agora também tô na dúvida. Vamos... Mas pra mim ela escreveu o livro e depois cometeu o assassinato, o que torna o caso irônico. Enfim, vamos conferir isso aí. Vamos. Daqui a pouquinho a gente traz a informação certinha. Enquanto isso, a gente fala do futebol, porque será decidida hoje a última vaga para a Copa do Mundo do Catar. Yuri Queiroga. E não vai ter trocadilho? Tem que ter, Você viu que ontem? Quem é que vai catar essa vaga? Não. Ontem o Peru caiu diante da Austrália. O goleiro Peru da amoleceu. Austrália, né? Deixou o Peru pra fora, né? Eu agora só... O Peru se apequenou diante da Austrália. Eu só aceito trocadilhos mais sofisticados. Você viu o que o Felipe Giafone falou? Não. Na corrida no último domingo? A corrida era em Baku.
né? Não, Baku. Baku, a corrida era em Baku. E tava todo mundo reclamando do excesso de trepidação. O carro balançava, chacoalhava muito, aquelas câmeras que ficam acopladas no carro mostravam uma cena impressionante. Meu Deus, onde isso vai parar? O Lewis Hamilton teve que pedir ajuda, Sheila, pra sair do carro, com a mão nas costas. Saiu ali com dor na lombar. E aí o Felipe Giafone teve a manha de lançar um... Correr em Baku é bom, que pena que dá dor nas costas. Ai. Muito boa, né? Giafone teria assento garantido nesse estúdio. Mas vamos lá, Yuri Queiroga vai falar sobre a última vaga para a Copa do Mundo. Costa Rica e Nova Zelândia definem logo mais, às 15h, a última vaga para a Copa do Mundo 2022. A decisão é em jogo único e campo neutro, no estádio de Al Rayyan, no Catar, mesmo local onde a Austrália conquistou a classificação. Ontem, o time enfrentou o Peru na primeira repescagem intercontinental e, após um empate por 0-0 no tempo normal e na prorrogação, venceu nos pênaltis por 5-4. Quem passar de Costa Rica e Nova Zelândia vai para o grupo E, junto de Espanha, Alemanha e Japão. Se a Nova Zelândia se classificar, será apenas a segunda vez na história que 2 países da Oceania disputarão juntos a Copa do Mundo. Isso aconteceu apenas em 2010, quando os neozelandeses se classificaram junto da Austrália. Naquele ano, assim como agora, os australianos jogavam pela Confederação da Ásia. Eu estava certo. Ela escreveu o livro em 2011, Como Matar Seu Marido, e em 2018 ela cometeu o crime de fato, transformando aquilo que ensinava em uma espécie de aula prática. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Muito bom dia. Como é que vai, meu caro corintianíssimo José Megali? E bom dia, Sheila Magalhães, a nossa primeira-ministra, Margaret Thatcher do Morumbi. E você, Carla Bigato, sempre acordando cedo, hein? Porque hoje tá gelado, mas gelado mesmo, hein? O Botafogo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o Botafogo também? Lá no Rio de Janeiro, a timaiada tá tudo ruim, viu? Principalmente o Flamengo. Botafogo 0, Avaí 1 no Rio. Meu Deus do céu, o Avaí é um bom time, mas... Ô, Botafogo, meu Deus do céu, vocês ganham meio sem querer do Galo de 5-3 e perdem pro Avaí em casa. E vamos ter muito jogo hoje, para variar. Juventude e Santos, o jogo lá na Serra, a conversa é difícil, então para mim vai ser 1-1. E o Ceará recebe o Atlético Mineiro. Atlético 1-0, e olha que o Ceará é bom, hein? O Red Bull Bragantino recebe o Curitiba e vai ganhar de 1-0 do Coxa. Goiás Internacional 1-1. E o Flamengo e Cuiabá vão jogar também amanhã. E o Flamengo vai tirar a barriga da miséria e vai ganhar do Cuiabá por 200-0. Registrando aí que o Corinthians vai perder do time do Filipão, o Atlético Paranaense, amanhã de 1-0. E o América Mineiro, bom time, vai empatar com o Fluminense 1-1 também nesta quarta-feira amanhã. Grande abraço para vocês e até amanhã.